Boa noite. Pessoal do fundo, está ouvindo? Ouvindo bem? Então tá bom. Pessoal, a gente vai trabalhar hoje sobre vampirismo, parasitismo astral. E antes da gente começar a entrar no tema, eu queria dar umas explicações, porque essa palestra vai ser um pouquinho diferente. Esse tema não fui eu que escolhi. Esse tema foi solicitado pela espiritualidade que foi trabalhado na última palestra que foi dada aqui na casa. Um guardião se aproximou de uma das médiuns e pediu que se falasse sobre endoparasitas e ectoparasitas. Eu escutei aquilo, eu disse, é a minha ideia que seja. Não sei o que é isso aí, nome difícil, nome técnico. Mas na verdade eu sabia sim, porque quando eu cheguei em casa, o livro que eu utilizei para a gente trabalhar sobre aura, que foi o Evolução em Dois Mundos, do Dr. André Luiz, fala sobre endoparasita e ectoparasitas. E alguns anos atrás eu já tinha estudado o assunto. Fazia parte do livro que ia ser trabalhado naquela noite. Então, em cima disso, a gente montou por isso esse tema, que é um tema que eu, pessoalmente, não iria ficar ali para me arriscar, não. Porque é um tema um pouquinho salgado, né? É um tema que não vai ser afeito a qualquer paladar, não. A gente, quando é criança, a gente come sopinha de arroz, cenoura. Quando a gente cresce, a gente já quer comer logo uma feijoada. Então, assim, esse tema já é feijoada, mas nem todo mundo que está aqui dentro gosta de uma feijoada. Então, até para a coisa poder fluir melhor, hoje a gente vai estar usando os slides, porque em alguns momentos não tem jeito, a gente vai precisar usar alguns termos técnicos que o Dr. André Luiz usa. E aí a gente vai, em cima disso, tentar explicar também os termos técnicos que ele utiliza. Por isso hoje a gente vai estar trabalhando com os slides e às vezes eu vou precisar fazer algumas leituras, porque inclusive teve parte dessa palestra, eu estava em casa preparando ela e senti uma presença espiritual muito grande, como se fosse uma incorporação. E aí eu estou sozinho em casa, peguei papel, peguei caneta, fiz uma oração com papel e caneta na mão. E eu comecei a ter algumas ideias, começaram a chegar para mim, eu fui percebendo as ideias e fui registrando elas no papel. E ninguém ria, por favor, mas os pensamentos tinham até sotaque parecido com o do Paulo Matuffi. Porque assim, o pensamento ia chegando, a gente ia pensando, né? Porque na verdade estava canalizando o pensamento. E eu não sei quem é, não se identificou, mas tinha um sotaquezinho assim, não pelo lado paulistano, mas pelo lado salim, pelo lado libanês, pelo lado árabe. Então, quando eu fui transcrever esse texto que a gente escreveu, eu inclusive fui coagido a não fazer modificações, que eu ia, não, vamos trabalhar isso aqui melhor, usar uma outra palavra. Então, se em algum momento ficar um pouquinho chato, porque eu peguei e falei, vocês me desculpem, mas a palestra não é só minha, então eu tenho que respeitar também os autores conforme eles pediram que fosse feito, tá? Para a gente falar de vampirismo e parasitas, eu só quero lembrar uma coisa que já foi dita na última palestra, que é a questão da aura humana, ou do critério, ou do tal, tá? Lembrar que a aura humana, assim como todos os seres vivos do ser humano, as células irradiam uma energia, sendo que no caso do ser humano, essa aura humana é muito mais complexa porque nós temos um pensamento contínuo. Então, todas as células do nosso corpo físico vão irradiar uma energia mais sutil e elas todas estão implicadas entre elas e o pensamento contínuo vai fazendo com que você tenha os chakras, você tenha meridianos energéticos. Essa aura vai refletir o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Ela vai ser rica em diversos tipos de fluidos, diversos tipos de pranas. É onde tem também o ectoplasma, que é um fluido que é utilizado até em efeitos de materialização, de cura, trabalhos de desmanche, de feitiçaria. Tudo isso tem a ver com o duplo etéreo nosso. O nosso duplo etéreo,
ele reflete os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa aura, e vai determinar como que eu interajo com as energias à minha volta. Se eu chego num ambiente que está pesado, eu absorvo aquelas energias deletérias, ou pelo contrário, me imunizo, eu até dou energias positivas. Se eu estou lidando com uma pessoa que está com determinado problema, determinado déficit de energia, eu acabo me esvaziando, ou eu acabo, pelo contrário, doando energias positivas, eu absorvo que não é bom. O que vai determinar essas interações energéticas é como esteja a nossa aura, ou o nosso núcleo etérico. E isso é importante a gente entender para quando a gente estiver falando exatamente, propriamente, sobre o vampirismo e sobre os parasitas, ok? Bem, o Dr. André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, conforme vai falando sobre os parasitas astrais, ele compara com os parasitas que tem na natureza. E na natureza, o que caracteriza um parasita é quando esses dois seres vivos têm uma relação de troca com um prejuízo deliberado do outro. Então, você não tem como, por exemplo, fungos e algas que se associam e um vai trocando elementos positivos para o outro, vai vivendo junto. Não é uma simbiose. O parasitismo é uma expoliação, é um roubo, é uma apropriação dos fluidos do outro ser vivo. E assim você vai tendo parasitas que vivem pelo lado de fora, que são os ectoparasitas, e outros que vivem dentro do organismo, que são endoparasitas. Então, na natureza, o ectoparasita, você tem a sanguessuga, você tem o piolho, você tem a pulga, são ectoparasitas da natureza. Já os endoparasitas, que vivem na parte interna do ser humano, ou de qualquer outro ser vivo que esteja sendo parasitado, você vai ter como exemplo a tênia, a lombriga, o esquistossom, um monte de coisinha boa, bonita, bacana, que faz todo mundo ficar com a cara feliz. A mulher está com uma cara de nojo, né? Fala em lombriga, fica todo mundo com cara de nojo. Bem, então, o Dr. André Luiz vai falar que em termos espirituais, existem pessoas que já estão no plano extrafísico e que se comportam exatamente como parasitais, drenando fluidos de quem está encarnado com prejuízo desse. São verdadeiros vampiros. Os vampiros astrais, obviamente, não são vampiros com dentinho, capa vermelha e preta, virando fumaça, virando morcego, não tem nada a ver com isso. Mas se a gente puxar da lenda o conceito de que o vampiro suga sangue, que é o nosso fluido vital físico mais importante, a gente vai ter exatamente uma ideia de como são os vampiros astrais. Vampiros astrais nada mais são do que pessoas que, quando desencarnaram, estavam extremamente presas e escravas aos seus desejos e aos seus hábitos. São verdadeiros viciados em sensações e emoções. Então, eu tenho uma pessoa que em vida é viciada numa determinada emoção, por exemplo, na adrenalina do jogo. Tem pessoas que jogam de forma compulsiva. Não estou falando só do pôquer ou de jogo de cassino. A gente tem aí os jogos legalizados também. Durante um tempo foi legalizado. Bingo. Conheci pessoas que perdiam o salário no terceiro dia, porque não conseguiam sair do bingo. Eram viciadas em quê? Naquela emoção, naquela sensação. E algumas outras pessoas viciadas pelos seus sentidos. Pelos 5 sentidos físicos. Uma pessoa pode ter um paladar viciado. A gente tem pessoas que não conseguem passar um dia sem comer carne, senão não dá sustância. Sente fome meia hora depois. Isso é um vício do paladar. Eu conheço pessoa diabética, insulina dependente, que não consegue não comer doce. É uma pessoa viciada. Então, seja por algum sentido, seja pelas suas emoções, quando essas pessoas desencarnam,
se elas ainda se identificam demais com a matéria, se não buscam se espiritualizar, ou como disse Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado, essas pessoas começam a sentir crise de abstinência pelo seu vício, pela sua compulsão. E como escravos são atraídos por aqueles que tenham afinidade com as mesmas compulsões. Diz o livro dos Espíritos com toda clareza. Como que se dá a obsessão? Por afinidade. Alguém aqui falou. Afinidade. Então eles vão procurar quem é afim e começam a sugar da aura dessa pessoa, se afiniza com a aura dessa pessoa e começa a fazer uma transfusão para si dos fluidos vitais que já vem temperado com estas sensações típicas do encarnado. Eu falei, a nossa aura reflete nossas emoções e pensamentos. Se eu tenho um desvio sexual, um comportamento sexual compulsivo, a minha aura vai estar recheada com aquela sensação. A afinidade se associa com o vampiro e existe uma troca, ele tem aquela mesma sensação. E ele não tem corpo físico, ele não tem duplo etérico. Por quê? Porque quando a gente desencarna, tanto o corpo físico como o duplo etérico, que é produto das células físicas, vai se desintegrar. Ele não tem como ter essa sensação igual tinha quando era encarnado. E aí você começa a ter uma troca e ele começa a atuar exatamente como um ectoparasita. O vampiro astral é como um ectoparasita que vai, como um mosquito, que também é um parasita, de pessoa em pessoa sugando um pouco, ou se parando um pouco mais. Algumas coisas que geram compulsão, quando a gente faz a absorção ou quando a gente exercita, tende a nos colocar num comportamento de risco. A gente pode acabar se associando com um vampiro astral, um ectoparasita. O álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, a carne, o crack, a adrenalina, o sexo, o jogo e outras coisas mais. Qualquer coisa que de forma compulsiva excite e incite os nossos sentidos e emoções, nos coloca em situação de risco. O álcool, por exemplo, Ramatiz diz que quando uma pessoa está bebendo, geralmente mais 6 estão bebendo junto. Então, eu vou sair daqui, vou ali para a esquina tomar 2 cervejinhas. Ok, vou tomar 2 cervejinhas. Sozinho é que eu não vou. O Ramatiz fala que muitos de nós nos comportamos como verdadeiros corpos e piteiras vivas. No caso da maconha, que muita gente utiliza, você tem um problema espiritual ainda maior. Eu tive a chance de ter uma experiência mediúnica dentro de uma casa de uma pessoa que fazia uso contínuo de maconha. E aí você pensa assim, eu olhava para a pessoa e ela tinha um comportamento normal. Não tinha aquela coisa não tinha alteração. Tal era já o hábito dela de fumar. Só que espiritualmente, eu e uma outra médium que é vidente, vimos na casa dele um volume enorme de espíritos. Os cantinhos pareciam que crescia, você chegava no cantinho numa sala, parecia que crescia, porque nos cantinhos você tinha um monte de espíritos ectoparasitando ele, em grande quantidade em cada cantinho, todos eles com aspecto extremamente jovem, 12, 13, 14 anos, e com uma aura que eu, pessoalmente, não vou nem saber explicar, porque eu ainda não li esse livro, mas eu vi. Eu vi como se fosse uma aura ao avesso. Ao invés dela irradiar, ela sugava. Eu ainda não li isso no Doutor da Luz, mas é um fato. Ela não irradiava a luz, ela sugava, era escura, era preta a aura desses irmãos.
Então, eles estavam numa simbiose, numa troca constante. Você pode pegar outros exemplos, eu estou citando esse, porque foi uma vivência. Uma outra vivência que eu posso citar para vocês em relação a sexo, por exemplo. Sexo não é uma coisa ruim, é muito boa, né, gente? Por favor. Mas existem pessoas que são compulsivas. E às vezes o ambiente, as pessoas são boas e são equilibradas, mas o ambiente não é. Eu conheci um casal de jovens namorados, cada um morava na casa dos seus pais, e eles frequentavam um motel, e dentro do motel, toda vez tinham problema. Os dois, por acaso, eram médicos, tá? Não conseguiam frequentar o motel. Os dois não conseguiam porque dava algum problema. Ou era uma discussão, ou era um desentendimento, ou alguma coisa não funcionava. E os dois preocupados com aquilo, né? Pessoas corretas, decentes, tá? Eu conheço o casal, é um casal decente. E aí, o que eles fizeram? Bem, não dava para eles irem para um motel mantendo a sua aura distante. Como é que eles vão para lá e vão manter-se em prece? Porque estão aqui no ambiente que está carregado. Eles não iam se manter em prece. Falar com o mentor, tem uma amiga que diz que todo mundo tem medo de mentor. Falar com algum mentor, mais espiritualidade sobre isso, eles não iam nem a pau. Não iam de jeito nenhum. Preto Velho também não iam falar com Preto Velho. Resultado, acabaram indo no terreiro de Umbanda, conversando com uma moça. A moça deu umas orientações, imunizou a aura dos dois, e os dois conseguiram não ter mais problemas. Mas é um ambiente que, querendo ou não, mesmo com eles buscando se imunizar, é um ambiente que, querendo ou não, é carregado. Eu estou com a minha esposa, eu sou casado há 30 anos, nós nos amamos, nós temos uma relação amorosa. Tudo bem, mas é um ambiente pesado. Por quê? Tem um livro do Robson Pinheiro, que faz parte da trilogia das sombras, e ele descreve a estrutura que existe nesse tipo de ambiente. Os fluidos que são irradiados constantemente por pessoas que estejam não só indo para manter a relação, mas bebendo, fumando, usando drogas, muitas vezes são casos de adultério, e os mais diversos. Tudo isso vai criando uma crosta avermelhada nas paredes, e eles pegam, tem organizações do astral, organizações terrorosas, que não têm nenhum interesse em ajudar a ninguém, que, pelo contrário, que puderem usar de tecnologia e de recursos para prejudicar, utilizam, que pegam espíritos que estejam completamente atormentados, espíritos que já estão perdendo a forma astral, inclusive, colocam ali dentro para terminar de maturar, em processo de hipnose, para terminar de maturar, envolvidos pelos fluidos do ambiente. Então, minha gente, é um comportamento de risco. Eu falei aqui, por exemplo, da alimentação, a carne. Não tem nenhum lugar do livro dos Espíritos que diga que o espírita tem que ser vegetariano. Não tem isso, tá? Mas você tem que parar de comer carne? Eu não sei. Eu sei que é um comportamento de risco. Eu pego mensageiros do Dr. André Luiz, missionários da luz do Dr. André Luiz, eles estão tendo dificuldades de comunicações mediúnicas e vão tentar ver por quê. Um dos médicos, ele descreve como que está o abdômen e a parte astral por causa da alimentação carnívora. E existem espíritos que, quando encarnados, não conseguiam passar um dia sem comer carne. Desencarnados também não. Então, o processo de parasitismo, ele é uma coisa real. Agora, é importante a gente saber o seguinte: qual é a chave? Afinidade. Afinidade da minha onda mental, que está refletida na minha aura, com a desse parasita. Essa também é a chave para que a gente quebre esta sintonia e não esteja sendo prejudicado nessa troca fluídica. Porque nessa troca fluídica não só a pessoa se digitaliza, como a pessoa começa a absorver pensamentos
daquele outro que está desencarnado. Ela acha, inclusive, que é seu, porque o processo de parasitismo, gente, tanto na natureza como no astral, ele vai acontecendo aos poucos. Pouco a pouco, o parasita vai se insinuando no hospedeiro. Pouco a pouco, ele vai soltando ondas mentais que aquele hospedeiro começa a acreditar que sejam seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, suas próprias sensações. A pessoa não percebe que é uma indução externa. Ela acredita que sejam seus. E cada vez, pelas trocas fluídicas, vai ficando, e mentais, vai ficando mais intenso. E lentamente, o hospedeiro se adapta ao virtude. Bem, isso pode ser um processo. Antes da gente continuar, então, eu vou fazer essas duas leituras aqui. Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos no nosso pensamento, nos nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário são eles que vos dirigem. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões, se o pedir a Deus e a seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe irão certamente em auxílio, porque é a missão deles. Então, há 150 anos a gente já sabia da possibilidade de uma influenciação muito intensa, tanto para o bem quanto para o mal, em função das nossas afinidades. E o que eu quero chamar a atenção é que esse ectoparasita, esse vampiro astral, pode ter pode ser uma relação temporária. Daquele pega um pouco, daquele pega mais um pouco, daquele pega mais um pouco. Só que se você não tiver o hábito do orar e vigiar, e o orar e vigiar a gente pode complementar com perceber e agir, porque a oração vai nos trazer a influência dos bons espíritos e a vigilância do próprio comportamento vai nos chamar a atenção de quando a gente está em risco. Esse processo de extração de fluidos, que é temporário e artesanal, pode se tornar constante, quase que como industrializado. A vaca, por exemplo, aqui, quem bebe leite de vaca aqui? Um monte de gente bebe leite. Não fica tímido não, gente. Pode levantar a mão. Quem bebe leite, né? Eu duvido que seja só quem levantou a mão. Nem metade levantou a mão. A maioria da população bebe leite de vaca. Como é que é a extração do fluido que é o leite? Eles pegam a vaquinha e vai lá, o tiozinho lá da roça, vai lá na tetinha, tirar direitinho, com toda a delicadeza, para que a gente receba na caixinha. Não é. Isso nem meu avô era assim, né? Não é. Você tem uma extração industrializada, mecanizada, aonde se extrai o máximo possível desse leite, muitas vezes muito mais do que o que a vaca realmente tem capacidade de produzir. Todas elas desenvolvem inflamação, desenvolvem mastite, o úbere dela fica grande, fica inchado, fica inflamado e toma-lhe antibiótico para que ela não adoeça por causa da mastite e continue produzindo no sistema capitalista a maior quantidade de leite possível. Isso é tal ponto, gente, que há algum tempo atrás as fábricas de queijo tiveram que passar a fazer teste de antibiótico antes de receber o leite. Porque eles recebiam leite, botavam o coalho para transformar em queijo e não acontecia nada. Porque o antibiótico presente no leite matava o coalho. Eu, para botar um parênteses, não tenho muita certeza de que o leite de caixinha receba o mesmo teste que o que vai para a queijaria, não. Eu desconfio que ele venha com uma carga de antibiótico forte. O que eu quero dizer, eu estou tomando essa liberdade de citar o exemplo da indústria inteira, para a indústria de produção de ectoplasma. Existe uma verdadeira indústria acontecendo entre o plano físico e o plano astral. Quando um desses vampiros tem um interesse maior do que simplesmente absorver sensações, mas também ectoplasma, existem casos relatados em livros de pessoas
que por invigilância, por não ter o hábito de orar e vigiar, por não ter uma boa aura, acabam se tornando suscetíveis a ser colocado ao lado de suas camas aparelhos de extração mecânica de ectoplasma. Isso é relatado em livros. A gente dorme 8, 9, 10 horas e acorda cansado. Fluidos vitais são extraídos e existem casos de atendimentos em que grupos mediúnicos vão atender pessoas com diversos problemas e que muitas vezes uma equipe vai à casa da pessoa para desmontar aparelhos de extração de fluidos, não só de ectoplasma, mas de outros fluidos também. Isso é uma coisa comum. Acontece. Então, o hábito da oração, o hábito de vigiar é um preventivo, é um repelente para que um processo de vampirização se torne mais constante e industrializado. Ok? Bem, vamos falar do endoparasita, que são aqueles que ficam mais profundamente ligados à intimidade. Existe um aprofundamento do domínio da mente, das emoções e das sensações desse hospedeiro. Ele esfolia com mais intensidade a vítima, porque ele fica ligado constantemente ao obsidiado, ao encarnado, que é seu alvo. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui um termo técnico do Dr. André Luiz para vocês, para que a gente possa entender melhor como que se dá isso. Quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao alquimismo do espírito e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Produtos estes que subrepticiamente desmodificam a essência dos próprios pensamentos a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo e do diencéfalo. Eu, no início, pedi desculpa, mas a gente precisava trazer alguns termos desses. O que acontece é o seguinte, ele está falando que nesse processo de aprofundamento do parasitismo, o espírito desencarnado não só se liga aos nossos centros energéticos e mentais, como ele inocula certas substâncias químicas para aprofundar essa ligação com o tálamo. O que é o tálamo? Eu fui pegar para ver. Pedi ajuda ao pai dos Googles, o Google me jogou para a mãe, que é o Wikipedia, e aí eu fui entender o que era o tálamo, porque eu não sou da área biomédica, então não tinha a mínima ideia do que era o tálamo. Já ouvi falar, mas para que ele serve? Aí a Wikipedia me contou que o tálamo é uma parte do cérebro responsável por visão, tato, paladar, audição e movimentos. Ou seja, depois que se estabelece as ligações mentais, ele aprofunda uma ligação química com o tálamo e ele começa a aumentar o controle das nossas sensações, dos nossos sentidos. A gente começa a sentir falsas necessidades e falsos prazeres, porque ele altera quimicamente as sensações do nosso duplo etéreo. Eu lá no início falei que o duplo etéreo tem os nossos chakras, e os nossos chakras fazem a transmissão de energias e de informações para os corpos mais sutis e mais densos que nós temos. Então algumas dessas sensações descem para o nosso corpo físico. A gente sente como se fosse real. Algumas sobem, vão subindo para o nosso corpo astral, mental, até que a gente acredite que aquela ilusão seja verdadeira. E a gente começa num verdadeiro estado de fascinação e dominação por aquele endoparasita. E aí você tem uma segunda fase, a coisa fica um pouquinho pior, segundo o Dr. André Luiz. Estabelecida essa operação de ajuste, os verdugos senhoreiam os neurônios do hipotálamo,
acentuando a própria dominação sobre o feixe adrenalínico que liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, ou seja, está se aprofundando, está enraizando, está criando raiz. A ligação está se aprofundando com várias áreas do cérebro. Se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas. Estamos começando a ter uma afetação direta no físico do hospedeiro, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático, está afetando o sistema nervoso. Tais manobras em processos intrincados de vampirismo prestigiam o regime de medo ou guerra nervosa nas criaturas de que se vingam. O endoparasita não é um espírito qualquer que está se unindo porque você se colocou numa situação de risco. É alguém que quer se vingar, que tem um ódio. É alguém que deliberadamente quer o nosso mal. Tá? E aí, regime de medo e guerra nervosa vai começar a trazer depressão, síndrome do pânico, alterando-lhe a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Os tecidos somáticos é o nosso corpo físico, tá? E, gente, eu fui pegar para ver o que era hipotálamo, né? Vi o tálamo, fui perguntar de novo o hipotálamo. Descobri que ele era tamanho de ervilha e que ele é extremamente complexo. Ele se divide em várias partes e ele controla vísceras, sistema nervoso e as glândulas. Você começa a ter um processo de subjugação. Eu acho que diante do que eu estou mostrando, um processo de um espírito que queira se vingar deliberadamente da gente, como um endoparasita, o ectoparasita vampiro é fichinha, é meu amigo. Pô, o cara senta para beber junto comigo, pô. É meu amigo, se bobear ele vai embora. Quando a gente está falando de endo, um cara que deliberadamente quer se vingar de mim. E assim a gente fica pensando, mas isso é uma coisa muito complexa, isso é muito raro. O próprio ectoparasita não é tão assim. Eu sou bonzinho. Eu não conheço tanta gente boazinha, gente legal. Mas os espíritos dizem que a obsessão é epidêmica. Mas coloca uma pessoa numa situação de risco, seja em qualquer nível obsessivo que seja, é a falta de uma religiosidade sincera que leve ao hábito do orar e vigiar. Porque o orar é uma ação verticalizante. Quando eu oro, eu vou buscar me sintonizar com planos superiores da divindade. Eu estou abrindo um canal de verticalização, aonde eu vou ser intuído, eu vou ser orientado, eu vou ser acalmado, eu vou receber energias curativas. Eu estou me abrindo num canal de verticalização, no horário. No vigiar, ele é horizontal, porque o vigiar não é a vida do outro. Vigiar é a minha. Tem gente que acha que é para orar e vigiar a vida do vizinho. Não, eu vou vigiar os meus próprios comportamentos, as minhas reações, como que as coisas estão funcionando. E é óbvio que para eu poder fazer esse exame de consciência, essa autoanálise, que vai me permitir, inclusive, identificar o pensamento que não seja meu, precisa ser comparativa. Então a gente sempre vai buscar comparar com um modelo. Os espíritos, quando questionados por Kardec, indicaram qual seria o modelo que a gente poderia usar para fazer essa comparação, essa análise. Quem aí sabe? Qual o modelo? O melhor modelo para a gente seguir? Todo mundo sabe, todo mundo está vendo nos estudos, né? Livros espíritos, todo mundo está frequente. Então, como que eu vou pegar e usar como modelo de Jesus se eu não conhecer? Se eu não conhecer o que ele ensina, o que ele prega, se eu não conhecer o evangelho dele. É interessante que o evangelho de Jesus não está só nos 4 evangelhos. Se eu quiser, eu posso encontrar os mesmos ensinamentos no budismo, no hinduísmo, em várias outras religiões. É tão bacana que a lei natural, o código mais sublime que tem, que é o evangelho, veio para a Terra através de vários mestres, se repete. Então, como diz
Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais é algo sobre a qual todas as religiões podem se unir, estudar e avaliar. Bem, vamos dar uma continuação aqui. Vamos falar sobre tratamento, tá? Eu estou falando do orar e vigiar porque principalmente a gente vai buscar, né, a partir do momento que nós estamos buscando nos espiritualizar, estamos buscando desenvolver uma religiosidade, que eu espero que seja sincero, eu não acredito que alguém, quero não acreditar, que alguém, um domingo de Páscoa, no meio de feriadão, deixou de viajar, deixou de estar na casa de alguém, comendo um bacalhau maravilhoso, para ficar aqui ouvindo um cara que não seja um propósito de se espiritualizar. Quero acreditar nisso, né? Todos nós estamos com esse propósito. Então, nós que já antecipadamente queremos entender como as coisas funcionam, não vamos deixar chegar nesse patamar, né? Mas o que fazer com quem chegou nesse patamar? Imagina uma pessoa que está nesse estado profundo de obsessão. Você vai virar para ela e dizer, não, você tem que ter força, fé, coragem, fazer evangelho no lar e ter paciência. Se ele for educado, ele não te responde nada. Mas a gente tem que ajudar, não tem? Então, a gente começa, geralmente, com paliativos, que a fé tem, de alguma forma, a aura dele, tanto para limpeza, como para reforço. E aí entram tratamentos diversos, das diversas religiões. Você tem tratamentos magnéticos, através de passes, banhos de ervas, irradiações, terapias xamânicas. Você vai ter, você pode sugerir a essa pessoa uma mudança na alimentação, para que ela não esteja tanto em situações de risco. O estudo, que não precisa ser através de leitura, porque essa pessoa geralmente não vai estar com muita paciência para ler. Então pega um DVD ou recomenda um vídeo do YouTube, né? A gente pode estudar de tantas formas, ou traz para assistir a palestra, né? Pode essa pessoa começar a evitar ambientes de risco, né? Existe um lugar, para a pessoa de Rio das Ostras. Tem um lugar em Rio das Ostras, uma rua específica, que eu nunca vi nada ali e nem quero ver, porque eu já percebi que a contraparte astral daquela rua é péssima, porque é um lugar realmente de concentração de muita gente que vai para beber e beber muito, e depois eu descobri que inclusive fica rolando tráfico de droga ali. Então realmente tem motivos para ser um ambiente ruim. Então, se a pessoa já está fragilizada, não vai frequentar um ambiente desse, né? A pessoa está passando por um processo obsessivo. Você precisa distrair a cabeça, vai para boate, vai para balada, vai dançar. Não vai piorar, né? Para boate, tudo me é permitido, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo não convém. Tem momentos que eu posso até, se quiser, ir para boate, mas momentos que você não pode de jeito nenhum. E se for, pelo amor de Deus, não vai fazer tudo que todo mundo faz, porque vai dar ruim. Não vai funcionar muito bem, não. Vai recomendar a oração, vai ajudar a incentivar essa pessoa na religiosidade dela. Se ela é protestante, incentiva ela a ir na oração bíblica dominical. Se ela é umbandista, pede para ela ir se consultar com o caboclo preto velho. Se ela é budista, lembra ela de se encontrar para fazer meditação. E se ela é espírita, você dá a mão para ela e vem para cá junto, que é mais fácil ainda, né? Mas incentive a religiosidade. Veja bem, eu estou citando religiões, mas muito mais do que religião, é importante a religiosidade verdadeira da pessoa, né? Aquilo que a toque, que comova, que faça ela querer ser gente boa. E no final, tudo isso também é preventivo para a nossa aula ficar boa. Eu tenho um amigo que resume assim, é só você ser gente boa. Não é difícil. É só você ser gente boa, ser gentil com todo mundo que está à sua volta, perdoar, né? Ter paciência, ser indulgente. É só você ser gente boa. É só você ser gente boa. E aí, uma outra coisa, obviamente, que você pode entrar com a pessoa que está na UTI, é os tratamentos de desobsessão, que cada casa espírita vai ter um conjunto de tratamento. Aliás, não só a casa espírita.
Diferentes religiões vão ter diferentes tratamentos de desobsessão, né? É desobsessão com doutrinação, é choque fluídico, é descarrego, tem tudo. Você tem vários fenômenos mediúnicos com essa intenção. Agora, depois que você tem tratamentos paliativos, que todos esses que eu falei são de pouca eficácia, é necessário que essa pessoa, através do estudo principalmente, e da conversa saudável, do aconselhamento, consiga compreender o comportamento e a postura de risco para evitá-los. E comece a resistir aos maus pendores. É necessário, em seguida, que ele verdadeiramente cristifique os seus sentimentos e atitudes. Isso não é uma coisa simples. Aliás, esse é um dos objetivos da nossa encarnação. A gente precisa vir para o plano físico, sair da vida, verdadeira vida espiritual, vir temporariamente para o plano físico, volta, vai, até que a gente consiga se libertar dos nossos maus pendores, dos nossos vícios. Então, realmente não é um processo fácil você dizer que a pessoa precisa cristificar sentimentos e atitudes. Mas não tem outra solução, não tem outro paliativo. Mas não dá para botar a pessoa na sessão de desobsessão. Gente, a gente faz a sessão de desobsessão porque é necessário. Só que tem um problema na sessão de desobsessão. Ela vai depender quase sempre, na maioria das vezes, vai ser respeitado o livre-arbítrio desse obsessor. Você depende da boa vontade de alguém que está se vingando do obsidiado. Será que realmente a gente, com 10 minutinhos de conversa, vai conseguir convencer uma criatura que está há 100, 200, 300 anos enraizada nos seus desejos? Será que realmente vai? Será que a gente pode contar com essa boa vontade? Bem, eu aprendi com o Espiritismo o seguinte, que a solução, até para que não só diminua a influência desse obsessor, mas para que se consiga esta boa vontade, é muita ação na verdadeira caridade. É você evangelizar pelo exemplo. Eu conheço uma pessoa que é dirigente de casa espírita, trabalha mediunicamente há 50 anos, e há 50 anos ela já sabe de um obsessor que é apaixonado por ela e que a persegue há 50 anos. Ele consegue ter esse nível de influenciação? Não. Ela não abre brechas na aula dela. Mas há 50 anos ela vem buscando evangelizar pelo exemplo. Com a dedicação, com a boa vontade, com a sinceridade. Então, realmente, é um processo longo, tá? Fiz bobagem de novo. Vamos lá. O que está dizendo ali é o seguinte. Primeiro, o maior lema do Espiritismo, todo mundo que está aqui conhece, é que fora da caridade não há salvação. É o que vai falar do BIP. É o que vai mostrar o BIP. Não é o BIP da Motorola, não. Não, 913. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, eu não vou passar mais não, vou deixar contigo. Então, duas coisas que eu queria refletir. Uma, vou começar pela segunda, que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendeu Jesus. É importante que o espírita sempre tenha à mão o BIP. Ele lembre que caridade não é filantropia. Caridade, compreendida pelos espíritos, é benevolência, indulgência e perdão. Isso é uma coisa para a gente praticar o tempo inteiro na nossa vida, se a gente quiser ser feliz, como foi a proposta do Cristo, tá? Até porque vai se relacionar com a primeira pergunta, que vai pegar e chamar a atenção do perigo que é de um ego, do nosso próprio ego. Porque quando a gente tem o egoísmo, a gente considera o egoísmo como o pior vício. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Daí deriva todo o mal. O espírito ali, na hora que respondeu, foi taxativo. Todo o mal vem do egoísmo. Então a gente precisa, através de benevolência, indulgência, perdão, caridade, vencer o nosso ego e manter-se firme na proposta de se imunizar contra
os ectoparasitas e os endoparasitas. Eu vou dar um intervalinho rápido, que a gente está com tempo legal, né, Christian? Para quem quiser fazer alguma pergunta, antes de eu continuar com mais um pedacinho que eu quero falar. Eu quero saber o seguinte, como é um conteúdo muito grande, com termos técnicos, como eu disse, é uma feijoada a gente não digere do jeito que eu digero uma sopinha de batata. Dá para a gente responder 2 ou 3 perguntas, quem tem a dúvida. Alguém deve ter dúvida, gente. Uma feijoada não é cheia de prato. Levanta a mão quem quiser perguntar alguma coisa. Gente, eu falei tanta coisa aqui. Será que realmente todo mundo entendeu tudo? Eu acho que uma boa pergunta seria aprofundar de maneira bem clara quais são o antibiótico, o remédio para que, por exemplo, dentro de uma casa espírita como essa, ou semelhante, como buscar esse antibiótico. Acho que é assim. Bem, o antibiótico a gente, antes de tomar a dose cavalar e definitiva, vai buscar principalmente o apoio. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter, e aí eu vou pedir que você me corrija se aqui a dinâmica for um pouquinho diferente do lado Francisco de Assis, mas eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é ir para o atendimento fraterno. Perceber o pensamento, sintomas, pensamentos que normalmente você não tem, flutuação de sentimentos, depressão, isolar-se do convívio social, variações de humor repentina. Começou a perceber que está em desequilíbrio, vigiou e viu que está fora do padrão, eu acho que a primeira coisa é pedir ajuda no atendimento fraterno, porque o atendimento fraterno vai poder encaminhar para os tratamentos fluídicos e para os tratamentos de desobsessão. Só que, como eu falei, isso ainda não é um antibiótico verdadeiro, porque o antibiótico verdadeiro não tem jeito. Vai ser você introspectar no seu sentimento a espontaneidade da caridade. Porque, gente, eu podia até entrar aqui e dizer assim, olha, o antibiótico verdadeiro é estudar para aprender a agir do jeito certo. Mas não é ação, é sentimento. Quando a gente fala fora da caridade, não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Eu não estou falando de comportamentos, eu estou falando de sentimentos, valores da alma. O verdadeiro antibiótico é conseguir se cristificar para, de uma forma sincera e verdadeira, conseguir agir numa sintonia diferente da do obsessor, porque você não pode contar com a boa vontade dele. Então você precisa se imunizar, fazendo com que a sua aura, que é regida não pelas suas atitudes, mas pelo seu pensamento e sentimento, fazer com que ela entre numa sintonia diferente. É assim que funciona a dinâmica aqui no Lar Francisco de Assis. E quem desejar o atendimento fraterno, toda terça, às 18h30. Mais uma pergunta? Gente, eu vou dar seguimento então. Bem, conhecendo isso daqui, vamos passar para a próxima tela? Não, presta aqui que eu passo na tela. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui um texto, antes da gente começar a finalizar, principalmente para os médiuns trabalhadores. Por quê? Vocês são a ferramenta do espaço para ajudar quem padece obsidiado na Terra. Vocês são essa ferramenta. Não deixem a vampirização se iniciar. Mas cuidado, irmãos, cuidado para não se preocuparem demais com comportamento ou com teologia, que no Espiritismo a gente apelida de pureza doutrinária, e esquecer do que importa. Porque Jesus rompia toda a pureza doutrinária se sentando com gentios e publicanos, curando aos sábados, descumprindo rituais. Jesus dizia que o importante não era o que entrava pela boca e depois ia ser descartado no escuso, mas sim o que saía da boca, porque vinha do coração. Lá no Antigo Testamento, o profeta judeu Isaías dizia que agradável a Deus é um coração contrito e
quebrantado. Vamos nos preocupar com alimentos, bebida, fumo, maconha, sexualidade desequilibrada, afetividade, jogos, mas o vício religioso é o mais perigoso, porque pode esconder uma fascinação. O hábito religioso pode vir carregado de superficialidade, ele pode vir com fechamento de ideias, ele pode vir com antiquismo, com preconceitos, com intolerâncias às diferenças, uma gentileza parcial a quem é do meu interesse, um julgamento, uma cobrança. Tudo isso somente vai fortalecer o ego. Egoísmo é o pior dos vícios. Você parou de comer carne, muito bem. Mas se você julga o carnívoro, está numa armadilha do ego. Você largou o fumo, muito bem. Mas se condenar o fumante, caiu na armadilha do ego. Você frequenta assiduamente os estudos e palestras, isso é ótimo. Mas se reprova quem vem uma vez por mês, caiu na armadilha do ego. Que bom que você vá ao asilo visitar os velhinhos. Mas se achar que todo mundo tem que te facilitar ou admirar, caiu de novo. Ego. O ego é a ferramenta que permite a essência pura do espírito pensar e agir. Mas não é o espírito, não é a nossa essência. E ainda por cima, é um tremendo mentiroso. Porque o ego vai fazer com que a gente se confunda com a matéria, que a gente acredite ser esse corpo. Faz você acreditar que tem um determinado bem, que tem uma personalidade firme, definida, imutável. Faz você acreditar-se individualidade. Não adianta enchê-lo de intelectualidade e acumular conhecimento teológico. Não é fora da caridade que não há salvação. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, que são coisas que vêm de dentro e não de fora. Não são comportamentos ou conhecimentos que se acumulam. São verdadeiros valores da alma, sentimentos profundos a serem despertados. Religiosidade é diferente de religião. Religiosidade é o me conectar com o divino que está dentro de mim, porque Deus é onipresente. A benevolência, a indulgência e perdão fortalecem a nossa religiosidade, nosso elo com o divino Criador. O intelectualismo é fortaleza do ego e, portanto, é o sapão aonde caem a maioria das religiões. Aliás, aonde acabam caindo quase sempre todas. Profunda prisão psíquica que logrará anos e encarnações para saltarmos. Na evolução tudo é rápido até surgir o intelectualismo. Depois dele o tempo é indeterminado para continuar evoluindo. Quanto mais você estuda, mais acha que tem razão e mais julga o vosso irmão. Eu tenho que mergulhar dentro de mim, perceber como eu reajo em cada situação, perceber aonde meu ego se compraz, para aí sim desnutri-lo, matá-lo de fome, sem alimentar. Morre o velho homem. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim, não os meus desejos e apegos. Não me prendo mais ao resultado da minha ação. Não sou mais escravo da reação. Por quê? Porque dali em diante eu entendo que tudo é em honra e glória ao Senhor da criação e que todas as coisas contribuem para o bem do justo e que tudo tem seu tempo. Dessa forma eu não gero mais karma. Me livro do porão do intelectualismo. Me liberto para a verdadeira aceitação do que eu sou. Iluminar-se é tornar-se um com Cristo. Essa é a razão e o motivo de estarmos aqui. O ego pode até me enganar de podemos ter vindo com apego a uma felicidade querendo nos livrar de uma dor. Mas o verdadeiro motivo de tudo que acontece na vida como ela é nos libertarmos da inclusão da personalidade. É deixarmos a individualidade pela unidade. Encontrar a semelhança que nos une, o que nos torna unidos, unificados. É pela unidade que surge a compaixão. Eu não racionalizo, mas nos elos do meu coração, eu me irmano com o outro. A sua dor é minha dor. A alegria
também cresce e transfere através da compaixão. Mas logo em seguida eu busco mais um, por compaixão. E é mais um coração a nos unirmos, a nos reconhecermos, a querer bem cuidar. Nos redimimos e alcançamos o Cristo redivivo somente na compaixão. Porque só o amor conhece o que é verdade. Eu quero pedir a todo mundo que deixe na sua cadeira, sua bolsa, o seu empenho, todo mundo fique de pé por alguns instantes. Com a luz acesa. Eu quero pedir que todo mundo forme duplas. Forme uma dupla com a pessoa que está do seu lado. Daqui a pouco vocês vão trocar de dupla. Se alguém de vocês não tem problema não. Eu quero te pedir o seguinte, você se aproxime, não importa se você conhece ou não quem está do seu lado. Se você não conhecer melhor ainda, eu quero que você olhe nos olhos dessa pessoa. Não olha mais aqui para frente não. Olha nos olhos da pessoa que está do seu lado. Preste atenção no detalhe dentro do olho da pessoa que está ao seu lado. Repara o que você está vendo no olho dessa pessoa. Se você usa óculos, tira o óculos para facilitar. Se expõe, por favor. Por favor, se expõe. Troca de dupla. Troca de dupla. Troca de dupla. Troca de dupla. Gente, preste atenção. Você está vendo uma imagem refletida nos olhos dessa pessoa. Se você não percebeu, eu vou te chamar a atenção. Você está vendo o seu próprio reflexo nos olhos daquela pessoa. Repara que dentro da outra pessoa você também está. Eu quero que você diga primeiro para essa pessoa o seguinte: ela é testemunha do que você vai dizer. Eu me amo. Eu me amo. Agora diz para ela: eu te amo. Você sabe por que é fácil você dizer eu te amo para um desconhecido? É fácil você dizer porque você está vendo seu próprio reflexo no olhar dele. Você está percebendo a unidade. A unidade, o que nos une, é aquilo que nós temos de igual. Repare e diga. Aproveita, troca de duplas. Vamos trocando de duplas. Vamos aproveitando esse sinal e diga: eu me amo, eu te amo. Eu me amo, eu te amo. Repara na pessoa. Procura alguém que você nunca viu na sua vida e está aqui dentro da casa espírita. Procura um desconhecido. Olha no olho dele. Veja o seu reflexo. Perceba o quanto que você tem de igualdade. Você tem muito mais semelhanças do que diferenças. Foca no que tem de igual, meus irmãos. Meus irmãos, eu estou muito feliz de ter podido estar com vocês aqui hoje. Estou muito